Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico que nós vamos começar daqui a pouquinho, viu? Então tenham aí paciência. A gente está aqui nos últimos retoques. É isso aí. Obrigado, amor. Boa noite para todos vocês. Mais uma quinta-feira. Estamos juntos, conectados para estudarmos a palavra de Deus, crescermos juntos, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quinta-feira corrida, quanta coisa a gente fez ao longo desse dia, mas que bom, muito bom ter vocês aqui conosco. Maria de Jesus, seja muito bem-vinda, minha amada. Deus abençoe muito a sua vida. Enquanto o pessoal vai conectando, Enquanto eu vou me ajeitando também, não é? Isso, nós vamos cantar. Eu vou colocar aqui pra gente, pra vocês acompanharem aí, a letra da música. Maria de Jesus, boa noite, minha irmã, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, viu? Vamos colocar aqui, ó, copiar, e a gente joga aqui nos comentários. Rolar aqui nos comentários, e aí dá pra vocês acompanharem aí. Vem, derrama a paz. Nair, seja bem-vinda, seu João Costa também. Boa noite, Nair. Boa noite, seu João Costa. Boa noite, Claudemir. Sejam bem-vindos, irmãos. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. A letra está aí nos comentários. Gabriel, seja bem-vindo. Fabiola amada, bem-vinda! Boa noite, Gabriel. Boa noite, Fabiola. Bem-vindos aí, todos vocês, tá bom, gente? Nair, João Costa. Vamos lá? Vem, derrama a paz. Vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dona Dulce. Boa noite, seu Nilson. Boa noite, casal. Dá-nos sua força pra que tentações não venham a nos desviar. Boa noite, Rosa. Bem-vinda. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Ana Lúcia também, seja bem-vinda. Boa noite, Ana Lúcia. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, pra que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória Oi, Guilherme. seja Boa noite, Damares. dada a ti, Quero, Gabriel. Boa noite. pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém. Mais um Realmente, cântico, hino. que eu ainda estou me virando em algumas coisas aqui, gente. Vamos lá, amor, mais um cântico Vamos aí. colocar outro cântico aqui para nós. Já cumprimentei Guilherme, já cumprimentei Maria de Jesus, Nair, João Costa, Claudemir, Gabriel, Ana Fabiola, Dona Lúcia. Dulce, Ana Lúcia, a Rosa. Pronto, quem mais? Tem mais alguém aí? Fala oi para nós, dá boa noite, para eu poder identificar você e te cumprimentar, ok? Jesus, em tua presença,
como eu falei, um cântico antigo, mas ele é novo, que eu acho que o pessoal da nossa igreja não conhece ele ainda muito bem. Vamos cantar. Vamos lá? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face. Boa noite, Hilda. Boa noite, Egídio. Pois um dia tua morte trouxe vida. Boa noite, Dona Zilda. Seja bem-vinda, irmã. Completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face. Boa noite, Lina. Bem-vinda, Lina Navarro. Pois um dia seja muito bem-vinda, minha irmã. Boa noite. Trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Boa noite, Sidoca. Bem-vinda. Já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande. Boa noite, Joaninha. Bem-vinda, minha irmã. Lafayette. Espero que esteja melhor e acabou. Boa noite. Estamos nós aqui. Só pra te adorar. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. muito bem. Rose, seja bem-vinda também. E a Ruth, acho que é anotar. prima do pastor, se eu não me engano. É, minha prima, Ruth. Seja muito bem-vinda. Também Sobrenome te seja entrega, né? Quem que você falou antes? A Rose Venâncio. A Rose eu já cumprimentei. A Ruth- Rose Onofre. Não, Venâncio. A Venâncio, a Rose lá de Pederneiras. Isso. Rose, Gabi boa noite. Também seja Valdir. Gabi, seja bem-vinda. A Rose e o Valdir, né? E eu acho que a Bia também deve estar por aí. Então, Valdir, Bia, Guilherme, se tiver a galera toda aí, boa noite para todo mundo, viu, Rose? Boa noite também, Gabi. Como vai, minha irmã? Muito bem-vinda. E a minha prima Ruth, que eu não coloquei aqui, prima em segundo grau, né? Mas é prima. Estamos aí, firmes nas promessas, né? Vamos em frente, pessoal, porque atrás vem gente. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus para o estudo que nós vamos ter nesse momento. Então, onde você estiver, incline sua cabeça e vamos falar com Deus neste momento juntos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai bendito, nossa vida sempre esteve nas tuas mãos e em momentos como este, ó Deus, de contrição, de comunhão contigo, importa que nós nos aquietemos de tudo o que nós estamos fazendo, tranquilizemos o nosso coração para poder, ó Deus, preservar esta comunhão rica e maravilhosa com o Senhor. Nesta noite, com o propósito de estudar a Tua Palavra. Tem misericórdia de nós, recebe, Senhor Deus, os cânticos entoados e, ó Deus, fala ao nosso coração. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ter um versículo da semana aí, gente, que a minha digníssima esposa vai nos conduzir. Noel, boa noite. Elaine, boa noite. Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos. Muito bem, boa noite. Estão lembrados? O versículo dessa semana está lá no livro de
Isaías, muito bem, Márcia. Isaías no capítulo 9. Mas eu, Elaine, acho que a Ariane também, né? Boa noite para todo mundo. A turma que tá por aí vai chegando devagarinho, né, gente? Os pouquinhos vão chegando. Então, abram as suas Bíblias em Isaías. Se você ainda não memorizou, né? Não escreveu ainda 35 vezes, como nós orientamos. Muito bem, Fabiola lá. A Fabiola fez a lição da semana. Muito bem, parabéns. Nota 10. Minha aluna, nota 10. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Como nós dissemos, até o Natal, então nós procuraremos versículos relacionados ao nascimento de Jesus, né? Então, nada melhor do que memorizar esses versículos, trazer a lembrança. Já estamos aí em comemoração do Natal, desse grande evento para todos nós. Isaías, capítulo 9, versículo 6. É um versículo muito conhecido, mas não na sua... da sua maneira, da forma literal dele, né? A gente conhece a segunda parte, que são os nomes dados, né, a Jesus, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu ia até fazer uma pergunta para o pastor, porque aqui, ó, muitas pessoas falam assim: seu nome será maravilhoso conselheiro, põe uma vírgula, mas ele não tem uma vírgula aqui. Então, o maravilhoso conselheiro é uma expressão só, né? Então, porque aí fica pra gente. Eu lembro que alguma vez eu ouvi algum pastor falando sobre isso. Ariane na faculdade, vamos orar por ela. Alguém tem que estudar. E alguém tem que pregar a palavra, alguém tem que estar orando, cada um fazendo a sua atividade. E nós, nesse momento, então, vamos nos concentrar. Ela estudando lá e a gente aqui. Estudando aqui. Então, como não há a vírgula, então, assim, a gente não dá essa pausa, né? Nós falamos, então, maravilhoso conselheiro. Todo mundo abriu, então? Isaías 9, 6, vamos juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Lindo. Isaías 9, 6. Então a gente só vai gravar mesmo assim, a primeira parte, que é: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, 6. Muito bem, antes de nós começarmos o estudo propriamente dito, vamos cantar mais um cântico, porque aí nós já entraremos no estudo desta noite, tá? Cântico ou hino? Então, acho que eu vou entrar no de estudo já direto, porque olha lá, ó, são 20 para as 8, gente. São 20 para as 8 no meu relógio. Vamos imediatamente ao estudo bíblico, tá bom? Depois a gente deixa então o cântico para o final. Isso. Abram as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 18, do versículo 15 ao 20. Mateus 18, de 15 a 20. É um texto conhecido, viu? Mas nem por isto quer dizer que nós estejamos craques, né, no assunto e no tema que é por ele abordado. Para continuar isso. Tá bom, pode continuar? À vontade. Mateus 18, e agora, versículos 15 a 20. Abra sua Bíblia aí. Primeiro Evangelho do Novo Testamento. Então não tem dificuldade não, gente, tá? Mas os que menos têm habilidade com a Bíblia poderão abrir aí e nos acompanhar. Primeiro Evangelho do Novo Testamento. Mateus 18, de 15 a 20. Vamos lá? Diz assim, olha: se teu irmão... Deixa eu pegar esse microfone aqui, porque agora eu não vou cantar, né? Quando eu vou cantar é um desastre, porque aí acabo com o ouvido de vocês, e aí já não canto lá essas coisas, no final, tô querendo biscoito não, hein, gente? Como diz a minha filha, tá querendo biscoito, tá querendo elogio, não, quer não. Embora elogio seja bom. Olha lá, tá te dando lá um elogio, Fabiola. O corte de cabelo ficou ótimo, pastor. Obrigado. Então, já abriu aí, Mateus 18, 15 a 20. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir,
ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Até o versículo 18 eu vou ler, tá bom, gente? Que até aqui. Não, vamos ler até o 20. Vamos ler. Em verdade também vos digo que se 2 entre vós, é bom ler esse texto. Muita gente faz uso dele em qualquer... Fora de contexto, né? Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Antes de orar, pedindo a vocês, pedindo a Deus que abençoe o nosso estudo da noite de hoje, eu vou pedir a vocês que compartilhem esta live. A minha esposa, inclusive. Todo mundo que estiver conectado aí, compartilha, porque fazendo isto, você alcança os seus contatos. Não apenas os meus, mas os seus, inclusive. Então, boa noite, Etel. Boa noite, Silas. Sejam todos muito bem-vindos e vamos agora falar com o nosso Deus, pedindo a sua iluminação para a exposição do estudo desta noite. Senhor, fala ao nosso coração, tem misericórdia de nós e grave, Senhor, as tuas palavras em nossa vida para nós não pecarmos contra ti. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Caso você tenha alguma dúvida, caso você precise de algum esclarecimento, ponha aí nos comentários. Minha esposa vai pedir uma pausa e eu farei para tentar responder se estiver na minha alçada, ok? Mas enquanto isso, nós já vamos iniciar com a nossa introdução, dizendo o seguinte, que desde o tempo em que nós éramos bebês, nós aprendemos a interagir com o mundo, com as pessoas. Se em algum momento nós nos sentíamos ameaçados, o nosso sentimento se manifestava aquela carinha de bebê, sabe? E aquele biquinho de quem vai chorar, né? Um choro às vezes até compulsivo de soluçar, inclusive, né? Parece que o mundo está caindo, mas alguma coisa que a criança e o bebê não gostou. No relacionamento com os pais, se a reação de uma criança, de um bebê, é de raiva, isso pode se manifestar em forma de protesto. Por exemplo, deixando de comer o que vai lá dar para ela. Não quero. Pode estar morrendo de fome, mas não quero, né? Dolores, boa noite, Dolores. Como vai, Dolorinha? Que saudade, que alegria te ver aqui, minha irmã. Espero que o seu Sebastião esteja bem. Dê-lhe o nosso abraço, viu? Muito bem, no relacionamento com os pais, se a questão aqui é raiva na criança, isso se manifesta, como eu disse, em forma de protesto. Ela pode estar morrendo de fome, né? Não quero comer. Ou então trava os lábios, né? Tenta colocar uma colher de comida, papinha, na boca de um bebê, hein? Na hora que ele está com raiva. Ele trava a boca e não quer. Empurra a mamadeira, o prato. Ou se estiver na banheira, no banho, bate na água com raiva, né? E por aí vai. Mas às vezes, essa ira infantil também se manifesta com um tapa espontâneo. Então, na cara do pai ou da mãe, né? Pequeno chute, né? Ou aquele tradicional rolar no chão, chorar, gritar. Alguém vai dizer assim, ninguém merece, né? Se estiver em público, então, imagina, você no supermercado, filho, quero porque quero, você não dá, e ele deita no chão, toma uma atitude de protesto, chora e faz um drama, e no final alguns compram, por causa da vergonha que estão passando. Bom, e quando o assunto envolve os irmãos dentro de casa? Some-se a essas atitudes aí que eu falei, todas elas, outras atitudes como o beliscão, ninguém está vendo, beliscou, você só vê o irmão chorar, mas não vê exatamente o que aconteceu. Um puxão de cabelo, se for menina então, no nosso caso aqui em casa, fica mais fácil, o cabelo é maior, né? Fica mais fácil. Um empurrão,
né? Quando ninguém está vendo, tchum! Às vezes o mais velho faz com o mais novo, tadinho, como o mais novo sofre nas mãos do mais velho, né? E aí parte um para cima do outro e você tem que separar. Graças a Deus aqui em casa isso ainda não aconteceu, né? Porque se a gente tiver que separar todo mundo, a gente vai juntar todo mundo para disciplinar todo mundo, né? Mas e até muitas vezes entre os irmãos podem ocorrer pequenas e irritantes provocações. Deixa eu chegar um pouco isso aqui para frente, amor, porque me ajuda aqui e ajuda o pessoal que está me ouvindo aí para poder me acompanhar sem dificuldades, tá bom? Então ajustando o meu texto, tá? Bom, de tudo isso que eu mencionei, a única coisa que apresenta um aspecto positivo é a sinceridade, a franqueza, a espontaneidade típicas da infância. Valores que infelizmente, são geralmente perdidos na medida em que nós crescemos. Seria ótimo concluir que quando nós nos aproximamos da idade adulta, tudo isso acaba, né? Essa birra, essa pirraça, esse comportamento aí infantil, mas quem dera, né? Tudo evolui, tudo evolui. Todos os males manifestos na infância também evoluem. A nossa sensibilidade, a insensibilidade, que sensibilidade é o que acaba diminuindo, né? A insensibilidade começa a crescer, ou a sensibilidade fica sentindo qualquer coisa, né? Magoado por qualquer coisa, ferido por qualquer coisa. Em vez de diminuir pela maturidade, isso às vezes aumenta. A capacidade de defesa ou de agressão, se defender ou de agredir o outro, a verbalização da nossa insatisfação ou reações bem mais agressivas como aquelas que eu enumerei aqui, típicas da infância. A Fabíola colocou, né? E às vezes permanecem algumas pessoas adultas, é como chegar mais atrasada, é isso mesmo, Fabíola? Às vezes o adulto cresce só no corpo, a mente e as emoções não avançaram, então não houve maturidade. Mas eu pergunto, a quem essas coisas fazem bem? Quem tem prazer em viver assim? Birrento, contrariado, cara amarrada, desgostoso, não é? Quem é tão maduro que primeiro avalia os seus próprios atos para depois incriminar ou culpar alguém? Quem é maduro que já chegou a esse ponto? Eu não tenho dúvidas de como nós podemos ser ofendidos e feridos intencionalmente ou não. Eu não tenho dúvida disso, mas eu também tenho certeza de que do mesmo modo, via de regra, nós também ofendemos alguém ou ferimos alguém. Bom, quando estes desentendimentos acontecem, as questões que eu levanto, e aí pode anotar aí, amor, que são importantes, são as perguntas que eu quero buscar ao longo do estudo da noite de hoje. Que tipo de providência ou que tipo de providências precisam ser tomadas quando o relacionamento está prejudicado, quando há ranhuras no relacionamento, quando as coisas não estão caminhando bem? O que é que tem que ser feito? Qual a nossa disposição, a minha, sua, para reparar danos sofridos ou causados? Que proporções certos problemas podem tomar, tanto em relação a nós, quanto em relação a Deus? Porque aqui, nós vamos ver daqui a pouquinho, tem tudo a ver com a questão do pecar contra alguém. Então o texto começa dizendo, se o teu irmão pecar contra ti, não é? Então, aí a pergunta é, quais são as proporções que certos problemas podem tomar quando eles não são tratados, viu? Tanto em relação a nós, quanto em relação a Deus. Então, estes são os pontos que eu gostaria de refletir no nosso estudo de hoje, baseado no texto de Mateus 18, e em dois tópicos, como eu tenho feito ultimamente. Oi? O que está faltando aí, amor? Fala aí para mim. A última pergunta. Que proporções... Quais proporções? Quais ou que proporções, não tem problema, podem tomar tanto... Que proporções aqui é por causa do assunto, né? Que proporções, né, os problemas podem tomar em relação a nós e em relação a Deus, tá bom?
Acho que a minha mulher tá meio devagar hoje, né, seu João? Fala aí, seu João Costa. Boa noite, hein? Bem-vindo, seu João Costa. Pronto, amor? Pode seguir? Eu vou tentar falar mais devagar, porque semana passada eu achei que eu fui que nem uma Ferrari a 240 km por hora. Não é? Mas sem motorista, né? Porque... Ok, então, primeiro ponto. Pronto, amor? Pronto, hoje Tá. eu não sou que nem adolescente, que fica assim... A Caixa que fica assim... Então tá bom. Eu não sou adolescente. Primeiro tópico. Já tô velhinha, já, calma. Primeiro tópico. Vamos lá. Tratando o pecado de modo privado. Grava isso. Tratando o pecado de modo privado, tá? De modo privado. Então, antes de nós darmos prosseguimento ao assunto, é muito importante lembrar o que é pecado. Nas palavras do breve catecismo, de como foi adotado pela Igreja Presbiteriana, o pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Está na pergunta de número 14 do breve catecismo. Logo, antes de eu pensar em qualquer coisa que alguém tenha feito e que eu simplesmente não gostei, é fundamental considerar do que é que Jesus está falando aqui, gente. Jesus não está dizendo, se o teu irmão te contrariar, se o teu irmão te desgostar por alguma razão, colocou uma roupa que você achou feia, um perfume que você não tolera, um penteado que você... Por aí vai. Jesus não está tratando de questões pequeninas, assim, questões relativas a gostos. Jesus está tratando de pecado. O que é o pecado? Qualquer falta de conformidade, repito, com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Então, para alguém considerar, o ato de alguém ser considerado pecado contra mim, ele primeiro é um pecado contra Deus. A lei de Deus. A lei de Deus. E aí ele pecou contra mim, por alguma razão, baseado na palavra de Deus, certo? Então agora a questão é, o termo que está aqui, se o teu irmão pecar contra ti, o termo está nos textos originais mais antigos, ao que tudo indica pelo texto aqui, não, o texto está entre chaves, não é? Mas mesmo que isso seja verdade, né? Mesmo que esse texto, essa expressão contra ti não esteja nos originais mais antigos, esta ideia está implícita no texto e pode ser comprovada pela compreensão que o próprio apóstolo Pedro tem sobre o assunto. Então vamos ver aí no versículo 21 a pergunta que Pedro faz a Jesus, entendendo o que Jesus acabara de dizer. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Contra até mim. 7 vezes? Exatamente. Então aí está a ideia do pecar contra mim, mesmo que ele não seja, como eu repito, encontrado nos originais mais antigos, hein, gente? Antigos. Está entre parênteses. Outro ponto extremamente importante aqui é que nós jamais devemos pensar no que alguém tenha feito contra nós sem antes lembrar da nossa própria natureza pecaminosa e de quantos males nós estamos propensos a provocar na vida dos outros. Repito, quando a gente percebe que alguém legitimamente pecou contra nós, é preciso parar um pouquinho e lembrar de como nós também somos pecadores. Vamos observar aí o que está sendo dito em Mateus 7, nos versículos 3 e 4. Por que vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do olho, quando tens a trave no teu? Mesma coisa, então você está vendo um argueiro, uma trave, vamos usar uma expressão mais comum, né? Você está vendo um cisco, você está vendo uma pedra de areia, você está vendo um pelo de cílios, né, no olho da pessoa, mas você pode estar vendo coisas mais sérias.
Aqui eu não vou aqui interpretar a questão do argueiro, né, conforme a minha esposa disse, até porque também não fui a fundo nesta questão. Até que poderia, mas não é o nosso texto de hoje não. Mas a ideia é, como é que eu vejo o defeito de alguém sem antes considerar o que está em mim, que não é diferente. Às vezes pode ser até mais grave. Então, quando eu considero o pecado do meu irmão, pensando, lembrando de como eu sou pecador, no mínimo, essa consciência me fará mais humilde em relação àquilo que as pessoas fazem contra mim. Então, além disto, nós precisamos avaliar também a questão ligada ao pecado cometido de maneira velada. Ou seja, o pecado que é cometido de um modo privado, que é o tema desta primeira parte. O pecado que é cometido sem o conhecimento público. Há outros textos na Bíblia que mostram como esses pecados públicos precisam ser tratados. Então nós vamos ver aqui 1, 2, 3 textos. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Gálatas 2, 11 e 14. E 1 Timóteo 5, 20. Ok? Vamos ver lá então. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, o nosso Senhor, se entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Em outra ocasião a gente fala sobre esse negócio de ser entregue a Satanás aí, viu? Gálatas 2, 11 a 14, que diz lá. Gálatas, capítulo 2, 11 a 14. 11 a 14. Ainda falando de pecado público, falta pública. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Até o 14. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio, não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeu? Falta pública, corrigida publicamente. Agora o último texto aí, 1 Timóteo 5, 20. O que é que diz? 1 Timóteo 5, 20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, há pecados que são cometidos publicamente, e esses pecados precisam ser corrigidos publicamente. Jesus está falando aqui de um pecado que alguém cometeu contra mim. Jesus diz: vai até o teu irmão, não é? Então você e ele só. Então de maneira privada, que é o ponto abordado aqui. Boa noite aí a Georgina, o Lemuel. Boa noite a Márcia Martins, né? Que também apareceu aí. E tem mais gente aí, né? Zé André. Boa noite, Zé André. Quanto tempo, meu amigo, meu irmão? Quanto tempo? Prazer ter você conosco, viu? Mas olha aí, gente. Jesus está tratando de faltas particulares, não públicas. Faltas de cunho privado. O que pode, é claro, progredir, de acordo com o próprio texto, para uma ação pública. Aquilo que o meu irmão cometeu contra mim pode evoluir de tal maneira que, num dado momento, se torne conhecido de muita gente, de conhecimento público, né? Que nós vamos ver mais adiante. Mas até aqui, Jesus ensina
Qual é a maneira como uma ofensa, um pecado particular deve ser tratado? De acordo com o versículo 15, que nós vemos aqui. Pode ler de novo, amor? De Mateus 18? Mateus 18, 15. Quero escrever agora. Se teu irmão pecar contra ti... Pecar contra ti, ó. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Só você e ele. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Ou seja, Cristo não está estimulando o desabafo, diga-se de passagem, né, com outra pessoa. Né? Ah, porque fulano falou uma coisa que eu não gostei, ou fez uma coisa que eu não gostei, aí eu procuro outra pessoa para desabafar. Jesus não está orientando isto. Jesus não está orientando a que peça alguém para conversar com aquele que me ofendeu. Não. Jesus está dizendo assim, ó, se teu irmão pecar contra ti, pede o melhor amigo dele para ir lá conversar com ele. Não, absolutamente. Teu irmão pecou contra ti, vai ter com ele, você e ele. Então, Jesus também não está dizendo para que você se afaste da pessoa que pecou contra você. Porque hoje em dia, aquela sinceridade da infância, e vou falar isso aqui mais para frente, sendo deixada de lado, aquela franqueza, aquele negócio de... veio à mente, eu pensei agora, adulto, mas eu vou falar. Falar de um modo amoroso, carinhoso, mas eu vou falar. Falar com quem? Com fulano, com Beltrano, que não tem nada a ver com o que aconteceu de modo privado, foi um problema entre mim e ele. É um problema que está me consumindo e às vezes a própria pessoa que eu considero ofensora não sabe, não tem ideia de que me tenha ofendido e então eu desabafo com outro, eu procuro o terceiro para ir conversar com ela ou então eu evito tal pessoa. Está tudo errado. Jesus não está orientando fazer nada disso que eu mencionei. É uma questão muito clara. Alguém pecou contra você? Então vá ter uma conversa particular com esse alguém, olho no olho. Vai conversar com ele. O resultado natural que se espera é que tal pessoa seja ganha. Note que a intenção aqui não é se armar de todas as maneiras possíveis e ir ter uma conversa particular. Não. Mas fulano vai ouvir umas poucas e boas. Jesus não está incentivando, nunca incentivou isto. Por isso ele disse, se o teu irmão pecar contra ti, tome uma atitude amorosa. Tome uma atitude responsável. Vá ter com ele no particular. Então este diálogo privado deve estar também revestido de amor. Vamos ver Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. É claro, boa noite, Laurivete, bem-vinda. É claro que, meus irmãos, apontar a falha de alguém dói. Dependendo da falha, pode doer e muito, né? Dizer que alguém está errado, imagina, quem gosta de ouvir isso? Dizer que alguém cometeu alguma coisa, algum ato que impensado, intempestivo, tem alguém aí do outro lado que gosta disso? Pode falar para mim. Nem de ouvir, nem de dizer, né, também. Não, de dizer tem gente que gosta de dizer umas coisas, né? Tem gente que gosta. Mas isso é uma questão entre as pessoas aí, né? Cada um vai avaliar a sua condição quando tem um problema e em vez de silenciar, refletir, orar e pensar, então vai dizer poucas e boas. Jesus não está falando disso aí, não é? Bom, por isto, o que se espera é que ao mostrar biblicamente o quanto, como, onde você foi ofendido, mostrar biblicamente aquele que pecou contra você, Jesus diz, o propósito é que ele seja ganho. Esse é o resultado que se espera. Então, muitos, presta atenção nisso, muitos grandes e graves problemas poderiam ser evitados se todo cristão, revestido daquela sinceridade lá da infância, da honestidade, da franqueza, da verdade, tomasse a iniciativa de procurar aquele
por quem foi ofendido. Trabalho difícil? Pode ser, não é? De repente você precisa estar preparado até para pedir perdão por algo que você nunca fez. Mas de repente a pessoa achou que você fez, que ela ficou ofendida com um ato que não pode biblicamente ser provado como uma falta contra determinada pessoa. Então, se você não estiver em condições de procurar olho no olho aquele que te agrediu, que te ofendeu, como você terá condições para pedir perdão mesmo quando não cometeu qualquer delito? Não haverá maturidade, não é? Então, é preciso tomar cuidado, porque grandes problemas poderiam ser evitados se nós tivéssemos, como eu disse, aquela natureza infantil nessas horas. O apóstolo Paulo nos orienta a ser adultos no entendimento e meninos na malícia, não é? Bom, então, tomando a iniciativa, procurando aquela pessoa por quem nós fomos ofendidos, nós não utilizaremos de outro expediente qualquer, né? Como procurar pessoas mais próximas para falar a respeito, para um desabafo. Falei com fulano, a Bíblia falou disso, Jesus ensina a fazer isso, agora não me ouviu? Vão lá, aí cata aqueles dois lá que pensam como você, que concordam, e vão lá, desabafar. Ou fazer qualquer outra coisa parecida. Se nós queremos sair vencedores de uma situação assim, a atitude inicial a ser seguida é: vai ter com o teu irmão, só você e ele. Não é? E se ele te ouvir, Jesus diz: ganhaste o teu irmão. Entretanto, se o teu irmão não admitir que pecou e não estiver disposto a se arrepender, e arrependimento este que envolve o pedido de perdão também, é óbvio, né? Não desista imediatamente. Aqui entra o segundo passo. É o ponto que nós vamos abordar aqui. Aí tem o segundo e o terceiro, né? Passos, e o quarto. Estão aí, mas está tudo considerado nessa segunda atitude, depois que você praticou, depois que você deixou para trás a primeira ação de procurar fulano, olho no olho, conversar com ele e resolver um problema que está engasgado. Ele te ofendeu, né? Então tá bom. Segundo lugar, então minha esposa já pôs aí, né? Desculpa, gente. Nossa vida, esse daí saiu com gosto, né? Segundo ponto, então, e último. A ajuda necessária em meio ao pecado para o bem de todos. Quando nós falamos que não se deve desistir imediatamente, nós não estamos voltando à postura de se afastar de uma pessoa, de deixar a igreja, de alimentar algum rancor ou mágoa no coração. Qualquer pessoa madura vai seguir criteriosamente as instruções de Jesus Cristo. Entretanto, sabiamente, antes de prosseguir no cumprimento dessas instruções, estão em Mateus 18, ainda essa pessoa poderá parar e arguir a si mesma se a sua ofensa é tão grave que vale a pena envolver outras pessoas nela. Será que o que determinada pessoa fez comigo é tão sério e tão grave que eu deva falar com mais um, mais dois e levá-los como testemunha, já que fulano não me ouviu? Será que não se está fazendo tempestade num copo d'água? Essa é uma expressão muito conhecida. Estão se considerando ofendido como se alguém tivesse cometido uma calamidade, né, uma tragédia. Muito bem. Depois de fazer essa sincera e necessária reflexão, então o ofendido vai dar o passo seguinte, ou seja, ele irá novamente até o culpado, cumprindo o que está registrado em Deuteronômio 19, 15. E depois, 2 Coríntios 13, 1 e 1 Timóteo 5, 19. Vamos ver aí. Deuteronômio 19, 15. diz assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Muito bem, agora 2 Coríntios 13, 1. Então lá em Deuteronômio está conclamando 2 testemunhas para poder estabelecer o fato. Realmente, o senhor vai lá junto, não, fulano, estamos aqui para conversar com você de fato, você considerar, houve um pecado, houve uma falha diante de Deus em primeiro lugar.
o amor sofreu ranhuras, a comunhão foi maculada. Então o fato foi estabelecido. Agora veja 2 Coríntios 13, 1. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda dúvida, toda questão será decidida. 1 Timóteo 5,19. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Muito bem. Ok, a Sedoca pôs aí que está na casa do Noel e pede orações para a família, não é? Orientação, vamos. Ok, Sedoca. Lá no finalzinho, vou pedir a minha digníssima aqui que ore, tá bom? A pessoa, gente, ou as pessoas que forem convidadas para ajudar na solução de um problema, precisam estar cientes que de fato estão lidando com alguém que pecou, cometeu um pecado e que precisa amorosamente ser demovido do que fez e conduzido ao arrependimento. Não é, como eu disse lá, uma panelinha que de repente você reuniu de 2 ou 3, Jesus diz 1 ou 2, não é? Reuniu lá 2 ou 3, para ir lá e pressionar uma pessoa porque você está sensibilizado, magoado, ressentido. Não se trata disso. Você vai procurar 1, 2 pessoas sensatas, compreensivas, amorosas, que vão até determinada pessoa com você para estabelecer o fato e ganhar aquela pessoa. Qualquer outra maneira de abordar o pecado e o pecador poderá provocar efeitos totalmente danosos e contrários ao que Jesus está ensinando. Você já viu os ímpios brigarem, saírem no tapa na mão? Quando está um sozinho, a pessoa fica mais tímida. Mas e quando juntam aqueles grupos de torcida organizada para linchar uma pessoa? Todo mundo se enche de razão, mas o estrago é grande e é feio, não é? Então, quando alguém peca contra nós, nós não podemos dar uma de torcida organizada, não, gente. Pelo amor de Deus. Juntar um grupo pequeno na igreja, seja onde for, para poder chegar e dar-nos apoio. Eu quero ter apoio, não se trata disto. Jesus está dizendo, vá ter com o teu irmão, para que pelo depoimento de 1 e 2 testemunhas, ele seja ganho. Ele seja ganho. Esse é o propósito. Também não está em questão o envolvimento de pessoas por mera afinidade. Jesus está tratando de pessoas, como ele disse, maduras, sérias, de boa reputação, que estejam vivendo de acordo com o que se espera de todo cristão. De outro modo, qualquer emissão de juízo de valores estará prejudicada. O que é emitir juízo de valores? É julgar o que a pessoa fez. Eu gosto tanto da minha esposa que independente do que A ou B tenha feito a ela, eu já sou contra A ou B. Eu já nem estou gostando de A ou B. Não importa. Não é o que Jesus está levantando aqui. Porque minha esposa pode estar errada. Eu posso estar errado, eu posso ser o ofensor. E mesmo ela sendo minha esposa, não tem que tomar as minhas dores no meu lugar, mas ao procurar uma ou outra pessoa, com muito carinho e amor, chegar àquele que foi o ofensor e mostrar que, biblicamente, ele pecou contra Deus e pecou contra o seu irmão. Então, o que eu estou dizendo aqui é que não está em questão envolver pessoas no tratamento de pecado apenas por pensarem como eu e que gostam de mim. Não está em questão isto, não. Pessoas que amem a Deus, que vivam em comunhão com Deus, é que reúnem habilidades para acompanhar o ofendido no sentido de ajudar o ofensor. Jesus mostra mais uma vez que se o faltoso der ouvidos à amorosa exortação e se arrepender, então ele terá sido ganho, né? Que é um bom resultado que se obtém. Mas permanece a possibilidade de ele se manter inflexível e não admitir qualquer culpa. E caso isso ocorra, Cristo orienta a que o problema seja levado para a igreja. Então, mais uma vez, não estamos diante de uma atitude que visa reprovar, humilhar, expor alguém que tenha cometido um erro.
mas conduzi-lo a uma mudança que resulte no bem para si mesmo, para o ofendido, né, para aquele que é o ofensor, para aquele que foi ofendido, para a igreja e, sobretudo, para a honra e para a glória do nosso Deus. Né? Dizer a igreja pode ser bem definido biblicamente. Vamos ver alguns textos aí, como 1 Coríntios 1:11, primeiro deles. 1 Coríntios 1:11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Paulo recebeu informações por parte da igreja de Corinto, da casa de Cloe, que havia contendas na igreja de Corinto. Os irmãos não estavam se entendendo lá. E Paulo era um dos fundadores da igreja de Corinto e tantas outras da região da Galácia. A igreja de Tessalônica também. Vamos ver outro texto que está aí na segunda epístola, capítulo 3, versículo 11. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Então o apóstolo Paulo mais uma vez é procurado, é informado de problemas que desta vez ocorriam na Tessalônica. Agora um texto que na minha opinião vai falar muito mais claramente esta questão da representatividade é o que está em Atos 15, no versículo 6. Dê uma olhada aí, por favor. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Qual era a questão? A questão era da circuncisão. Havia alguns judeus convertidos na igreja primitiva que entendiam que o convertido deveria ser circuncidado. E então o que acontece? Os apóstolos poderiam ter resolvido o problema? Poderiam. Mas eles não fazem isto. O problema é levado aos apóstolos, que junto com os presbíteros chamam a igreja e vão resolver a questão. Então, se tratando de uma questão pessoal, quando Jesus informa, quando Jesus instrui, diz-o à igreja, não se trata de você expor alguém à humilhação em público. Mas o nosso sistema de governo na igreja presbiteriana, graças a Deus, nos ensina que os presbíteros, juntamente os regentes e os docentes, são os pastores, estão ali para poder tratar. Eu vou falar disso no item seguinte. Então eu vou terminar este ponto aqui, já chegando à conclusão daqui a pouquinho, dizendo o seguinte, que a igreja, de acordo com os textos que nós lemos aqui, estava representada na pessoa do apóstolo Paulo, e quanto ao problema da circuncisão que eu mencionei, estava representada pelos apóstolos e presbíteros. De acordo com a Constituição adotada pela igreja presbiteriana, uma das atribuições do presbítero é levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Boa noite, Luciana. Bem-vinda. Um abraço aí na família Edgar, a Lívia, ao Jonatas, ao Lucas, por favor. Então, como a igreja primitiva estava representada pelos apóstolos e pelos presbíteros, a nossa igreja, a igreja presbiteriana, se utiliza desse modelo de governo, de modo que o que se encaminha ao conselho de uma igreja está sendo encaminhado para a igreja. É o conselho que recebe, é o conselho que cuida, são estes presbíteros regentes com o docente que trata dos problemas de um membro, transfere este membro, disciplina este membro, exclui membros da igreja, que é o último passo dado segundo a orientação dada aqui em Mateus 18, viu gente? Então esta atribuição a gente precisa ler, não amor, que a gente está chegando ao final, para a gente não tomar tempo que nós não temos aqui. Bom, mas eu coloquei nos comentários, depois se vocês quiserem... Ah, ótimo, ok, mas vamos ler então um deles. 1 de Pedro 5, 2 e 3. Vamos lá, pelo menos esse texto aí. 1 de Pedro 5, 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer,
nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Então, a porta de entrada de um membro da igreja é o conselho dessa igreja. E a porta de saída também é. Então, quem julga um problema de um membro de igreja é o conselho. Não se expõe o membro ao público para falar assim, como aqueles homens fizeram com a mulher adúltera, não. Ó, Senhor, essa mulher aí foi encontrada, flagrada, não é, em adultério. Não, na igreja não se faz isso não. Na igreja não se faz dessa maneira. Jesus não está orientando a se comportar desta forma, mas ao levar a igreja ainda revestido de muito amor, a intenção é restaurar, é ajudar, é fazer com que o ofensor reflita no que fez e mude seu comportamento. Então, desse modo, mais uma vez, envidados todos os esforços para demover o ofensor da sua falta, com amor, com a paciência e o carinho que se requer, caso ele insista na sua posição da não admissão do seu pecado, agora Cristo diz que não há mais nada a fazer a não ser considerá-lo como gentio e publicano. Este é um modo de afirmar que esta pessoa inflexível, contumaz, nunca, né, embora esteja lá presente de corpo na igreja, não é parte da igreja, porque não vive como Cristo espera que se viva. Então, os grandes e graves males que muitas igrejas têm sofrido são causa da inobservância destas orientações aí, muito claras, não é? Que, se postas em prática, resolveriam muita coisa quando a palavra de Deus é cumprida. Então, observem, há muita coisa que ocorre no âmbito, não é, no contexto de igreja, que infelizmente poderia ser poupado, né? Poderia ser evitado, poderia ser resolvido se lá atrás, na raiz de alguns problemas, de algum sentimento ruim, de alguma falta cometida, de algum pecado, então eu tive a maturidade, a sabedoria para procurar a pessoa, olhando nos seus olhos e dizer: olha, você me ofendeu. Olá, Valdemilson, meu primo, lá de Governador Valadares, espero que você esteja bem, feliz da vida, porque a minha tia Maria, sua mãe, completou 70 anos outro dia, não é? Que Deus abençoe a família Valdemilson, uma família linda. Deus abençoe muito sua mãe, dando saúde para ela, muito vigor, viu? São os meus votos aí para vocês. Então, vou repetir, hein, gente? Muitos estragos que a gente vê no ambiente cristão poderiam ser evitados. Muitos estragos que se vê no ambiente familiar. Não precisa ser dentro da igreja. No ambiente familiar. No condomínio em que você vive. Com o seu vizinho. Muitos estragos poderiam ser evitados se você, ofendido, fosse olho no olho e humildemente conversasse com ele sobre o mal que ele fez. A ofensa que cometeu. Então vamos concluir agora, primeiro encorajando-nos. Nós, muitas vezes, precisamos voltar a ser criança. Né? Não fazer biquinho. Não chorando, desabafando com meio mundo um problema que eu esteja sofrendo e sentindo. Não! Sendo verdadeiro. Sendo sincero. Olhando nos olhos. Sem procurar outras pessoas. E para poder falar de alguém, para desabafar com os outros. Não, não. Jesus está dizendo, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele, sozinho. Ah, não te ouviu? Chama uma ou duas testemunhas. Não ouviu? Diz-o a igreja. Não ouviu? Então, infelizmente, ele não faz parte da igreja. Então vamos concluir, gente. Sempre houve e sempre haverá ofensas cometidas e sofridas em todo lugar. Aqui eu coloquei na igreja, mas a verdade é que haverá em todo lugar. Começando pela família, não é? Começando pela família. Sempre haverá. Todos devem conhecer os meios corretos para resolver problemas ainda no seu nascedouro. Quando a coisa está começando. É hora de arrancar pela raiz,
está fácil. Não deixe o mal criar raízes profundas. Não deixe ganhar força, porque você só vai conseguir arrancar com a serra elétrica e quando esta árvore danosa cair, poderá trazer estragos para todos os lados. Todos nós devemos conhecer os meios corretos para resolver os problemas, portanto, no seu nascedouro. A atitude de evitar o enfrentamento de problemas pessoais não é apenas, problemas pessoais não apenas é mais um pecado, presta atenção nisso, viu? Não apenas é mais um pecado, somado ao que ocorreu, como poderá ser a causa de danos irreparáveis na vida das pessoas que estão no nosso convívio. Em casa, na família, na igreja, na vizinhança. Então veja só, um problema não resolvido pode crescer, tomar proporções tão grandes que depois não dá para voltar atrás, não dá para desfazer. Então eu rogo, meus irmãos queridos, que Deus nos ajude, que Ele nos oriente, nos ajude a resgatar aquela verdade, aquela sinceridade, aquela disposição para com muito amor, respeito, consideração de uns para com os outros, sigamos todos nós em frente, promovendo a honra e a glória de Deus através de uma vida santa, através de uma vida dedicada, através da nossa comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Então que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Acho que a minha esposa reservou um canto que a gente ia cantar lá no começo, não é? Isso. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Quando nós temos aí a sua direção, a gente consegue ter sabedoria para enfrentar os problemas que nos vêm, as provações, as tentações. Vamos lá? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz. No coração. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder
tarefa que demanda maturidade, preparo, ir a alguém que nos tenha ofendido. A minha esposa vai orar pedindo a Deus que tenha misericórdia e nos ajude, todos nós. Quem aqui jamais foi ofendido? Mas quem aqui jamais ofendeu, não é? Então é hora de parar um pouquinho, pedir a Deus que nos dê muita sabedoria e lembra de orar pela família da Sidoca, ok? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estudar a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre fala aos nossos corações. Tua Palavra é clara, Senhor, e nós é que somos os devedores, como a gente precisa melhorar a nossa vida, Senhor Deus. Nós nunca estaremos 100%, e por isso nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nos ajude, nos renova, Senhor Deus, nos dê forças, meu Pai, para sermos aprovados por Ti, diante das provações, diante, ó Deus, das lutas que nos vêm diariamente, Senhor Deus. Nos ajude, Senhor, a termos sempre sabedoria na nossa vida, na nossa maneira de falar, na nossa maneira, Deus, de se dirigir a todos aqueles que nos cercam, até mesmo aqueles que nos ofendem. Como é difícil, Senhor, não revidar, como é difícil, Senhor Deus, mas a gente sabe que é dever do cristão, porque nós estaremos testemunhando. E nós precisamos, ó Deus, nos dê domínio próprio, nos dê mansidão, nos dê, Senhor Deus, os frutos do Espírito Santo, Pai, para que Tua luz brilhe através da nossa vida, para que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, da nossa maneira, ó Deus, de viver. Nos ajude, Senhor Deus, a perdoar, porque nós precisamos de perdão também, ó Pai amado. E nesse instante nós intercedemos, Senhor, pela família da nossa amada Sidoca. Abençoe, ó Deus, os Teus servos, dando a eles toda a sabedoria que necessitam, ó Deus, tendo misericórdia, ajudando-os em todas as suas necessidades, ó Pai. Glorificado seja o Teu nome. Abençoe também todos aqueles que estiveram conosco nesta noite, que o Teu Espírito Santo, Senhor, complete no nosso coração a Tua palavra e nos ajude, Senhor Deus, a viver cada dia mais próximos da Tua vontade. Nos dê um restante de semana muito feliz e muito abençoado. No nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, pessoal. Amém e amém, não é? Como Deus é muito bom. Tem alguém chegando aí, Vanessa Teles. Ó, Vanessa. Já tinha chegado, Vanessa? Olha aí, gente. Deus abençoe. Deixa eu falar aqui quem esteve conosco, né? Tem uma turma aí, espero que esteja fielmente aí até agora. Maria de Jesus foi uma das primeiras a chegar. Dona Nair e seu João Costa, o Claudemir, Gabriel, Fabiola, Dona Dulce e seu Nilson, a Rosa, irmã da Sidoca, Ana Lúcia, Guilherme Damares, a Hilda e seu esposo Egídio, Dona Zilda, Alina Navarro, Sidoca, Joaninha Lafayette, Rose, Valdir e os seus filhos estiverem aí, Gabi, Ruth, minha prima, Noel, Elaine e Ariane. A Ariane está na escola, o Noel falou. Sidoca, já falei, Etel, Silas, Dolores, seus Dolorinhos, seu Sebastião, seu João Costa, já falei, Márcia Martins, José André, lá de Santo André, quanto tempo, Georgina, Lemuel, Laurivete, Luciana, Edgar, Lívia, Lucas e o Valdemilson. Que alegria ter tido você aí, meu querido. Deus te abençoe. E também a Vanessa, a Lídia, o presbítero Games. Então, toda essa turma aí, se eu deixei de mencionar alguém, é porque não apareceu aqui, tá bom, gente? Aí a maneira de você ser percebido é fazendo um comentáriozinho e a gente então te cumprimenta, te identifica. Olha, domingo de manhã vamos estar juntos, se Deus quiser, às 9 da manhã em escola dominical. Quem pode, vá à igreja, não deixe de ir. À noite estaremos de novo juntos e vai ser um domingo de festas, não é? Porque nós vamos receber aí uma boa turma por profissão de fé, né? Batismo, transferência, dentre outras coisas mais. Então, estejam orando por nós, viu? Deus abençoe, um beijo do coração de todos vocês e até breve, se Deus nos permitir. Até domingo e sexta-feira, o povo do musical de Natal. Amanhã à noite. Que é amanhã. Orem por esse evento, que Deus abençoe a todos. É isso aí, gente. Tchau.